Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar a estudar um reino muito importante para a manutenção da vida no planeta Terra, o reino das plantas. Vamos aprender um pouco sobre como é as células desses seres vivos. Como é que são os tecidos desses seres vivos? As principais características desses seres vivos, fotossintetizantes. Então, vamos lá. O reino das plantas. A ciência que estuda as plantas é chamada de botânica. A gente chama, de uma forma mais científica, o reino das plantas de reino plantae. Esse reino é composto de cerca de 250 mil espécies de plantas. As principais características das plantas são que elas são seres pluricelulares, ou seja, elas são compostas de várias células. Apresentam células eucarióticas, ou seja, suas células têm um núcleo que abriga o DNA. E são autotróficas, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. E por onde é que elas produzem o seu próprio alimento? Qual é o nome do processo de produção do alimento das plantas? É chamado de fotossíntese. Vocês já devem ter estudado sobre fotossíntese. E os seres vivos que produzem o próprio alimento é chamado de autotróficos. Como todas as células eucarióticas, são células que apresentam um núcleo. E esse núcleo abriga o material genético, que nós chamamos de DNA. Também tem uma membrana plasmática que delimita o citoplasma. Nesse citoplasma existem organelas citoplasmáticas, como as mitocôndrias, como o complexo de Golgi, como os ribossomos, como o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso. Então, existem várias organelas que estão ali imersas, dispersas, mergulhadas nos citoplasmas das células eucariontes. As células das plantas apresentam características particulares que permitem que a gente identifique e diferencie uma célula vegetal de uma célula animal. Quais são essas características particulares? Nós vamos ver agora. Parede celular. A parede celular é a que a gente está vendo um esquema de uma célula vegetal. A parede celular, ela fica mais externamente à membrana plasmática da célula vegetal. E ela é muito importante porque ela vai conferir rigidez às células e suporte, uma vez que elas são constituídas de substâncias como celulose e lignina, que são substâncias que vão propiciar isso, vão propiciar essa rigidez e vão propiciar que essas células elas sirvam de suporte, de sustentação para as células vegetais. Além de tudo, outra organela que é importante e que está presente dentro das células vegetais, ou seja, das células das plantas, são os vacúolos, que são bolsas que armazenam materiais como água e como sais minerais, que as plantas vão utilizar em diversos processos. Aqui os vacúolos, estão vendo aqui essas bolsas aqui verdes, de coloração verde, dispersa aqui. Essa parte aqui, preta, é o que eu falei que era a parede celular, que é composta de lignina e celulose. Essas bolsas aqui verdes são os vacúolos, que vão estar guardando, abrigando, armazenando
armazenando água e sais minerais. As plantas também têm outras organelas que não estão aqui ilustradas nessa imagem, que são os plastídeos, ou também chamados de plastos. Esses plastídeos ou plastos, eles armazenam pigmentos ou substâncias específicas, como, por exemplo, um tipo de plastídeo ou de plasto é o chamado cloroplasto. Imagine o que é que um cloroplasto armazena. Qual é a substância que as células vegetais utilizam para fazer ou realizar a fotossíntese? Qual é o pigmento fotossintetizante? É a clorofila. Dentro do cloroplasto está guardadinho ali, está o pigmento clorofila, que as plantas utilizam no seu processo de produção do alimento, que nós chamamos de fotossíntese. Essa parte aqui azul, gente, é o núcleo. Aqui nesse núcleo, o que é que vai estar abrigado aqui? O DNA da célula vegetal. Então, aqui, como eu falei, né, substâncias específicas como a clorofila. Essas células vegetais, como eu falei, são seres pluricelulares, ou seja, as plantas são seres que possuem mais de uma célula. E essas células se agrupam e formam tecidos. Então, as plantas têm vários tipos de tecido. E cada tipo de tecido vai desempenhar uma função específica. Os tecidos de revestimento. Qual vai ser a função do tecido de revestimento? Vai ser proteger a superfície da planta e evitar que essa planta ela perca água para o meio, perca água de forma excessiva e fique desidratada. Tem os tecidos de sustentação, que como o próprio nome já diz, vai dar o quê? Sustentação, vai dar suporte. E além de dar suporte, vai dar o quê? Proteção para os órgãos das plantas. Quais são os órgãos das plantas? Raiz, caule, folha. A depender do tipo e do grupo de planta, flor, fruto. Tá? Então, nós já vimos que as plantas têm tecidos de revestimento, tecido de sustentação, né? Que vai dar o de sustentação vai dar suporte e proteção aos órgãos das plantas. E elas também têm tecido de condução. Qual é a função do tecido de condução? Como o próprio nome já diz, conduzir, transportar substâncias para as várias partes da planta. Como, por exemplo, a água e os sais minerais que a planta precisa, ela vai retirar do solo e vai ser transportado. Retira lá do solo pela raiz e precisa ser transportado pelo corpo da planta. Vão ser esses tecidos que vão realizar esse transporte dessas substâncias. O alimento que a planta produz lá nas folhas, onde tem clorofila, que dá o pigmento verde, né? Esse alimento, né, que é formado de glicose, ele precisa sair das folhas e ir para o restante do corpo da planta. Quem é que vai levar esse alimento? São os tecidos de condução. Esses tecidos de condução, gente, são similares às nossas veias, os nossos vasos sanguíneos, na verdade. Porque os nossos vasos sanguíneos não é quem vai transportar os nutrientes, o oxigênio e as substâncias que nós precisamos para todo o nosso corpo? As plantas também precisam desses vasos, que são chamados de vasos condutores, que vai levar essas substâncias para o corpo da planta, por todo o corpo da planta. Existem dois tipos de vasos condutores. Um
o vaso condutor, que vai transportar seiva mineral. Para o que é a seiva mineral? A seiva mineral, gente, são as sais minerais e a água que a planta remove do solo e leva para as demais partes dela, para o caule, para a folha, para as flores, no caso se for uma planta que produz flor. Então, ele vai sair daqui da raiz, a seiva mineral, né, que é composta de água e de sais minerais, sai daqui da raiz da planta e vai ser levado para a parte aérea da planta, para a parte superior da planta. Tá? Então, o xilema é o tipo de vaso condutor, formado de tecido condutor, que vai estar fazendo esse transporte de seiva mineral, ou seja, de águas e sais minerais, da raiz até as folhas. E o floema vai fazer o quê? É outro tipo de vaso condutor que vai pegar os produtos da fotossíntese, no caso, o açúcar produzido na fotossíntese, e vai levar para onde é que esse açúcar ele é produzido? Nas folhas, onde tem clorofila. Então, vai levar esse produto da fotossíntese para o restante do corpo da planta. Então, vai sair das folhas e vai ser levado pelo caule, pela raiz, até as demais partes da planta, onde vai estar ali guardando a energia da planta, guardando o alimento da planta. Esses produtos da fotossíntese a gente chama de seiva orgânica. Então, os tecidos de condução são responsáveis por transportar substâncias para as várias partes da planta. Se for água e sais minerais, eu chamo isso de seiva mineral. Se for os produtos da fotossíntese, eu chamo isso de seiva orgânica. Que a fotossíntese é o quê? É a planta transformar a energia luminosa em energia química, que vai fornecer o seu alimento, ela vai produzir o seu alimento, transformando a energia que é luminosa em energia química. Por meio de que processo? Fotossíntese. Olha que fantástico! A gente vê a planta lá paradinha, a gente não tem noção do tanto de coisa interessante que acontece no corpo de uma planta. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje a gente aprendeu um pouco sobre as características das células vegetais, os tecidos das células vegetais, a função desses tecidos. Tá? Se vocês ficaram com dúvida em alguma coisa, coloca aqui, deixa um comentário, comenta, me diz para que eu possa estar tentando ajudar vocês nas dúvidas que vocês tiveram, tá? Um grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!